Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Sinapse ICL. Muito boa noite, César Calejão. Tudo bem com você? Tudo bem, Robs. Boa noite para a nossa comunidade linda também. É isso aí, vamos lá, que hoje é uma entrevista muito especial. Muito especial, e 1 hora é pouco tempo para conversar com ele. Seja muito bem-vindo, Frei Beto, que é frade dominicano, autor de 77 livros, é jornalista, portanto, nosso coleguinha e um dos principais expoentes da teologia da libertação. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Obrigado, Roberta, obrigado, César, agradeço aí pelo convite de participar no Sinapse. Frei Beto, a gente que agradece a vossa presença aqui, uma honra recebê-lo, obrigado. Vamos lá, Rô. Frei Beto, no ano que vem você completa 80 anos, 80 aninhos, e parece que vai ganhar um documentário. Conta pra gente essa história. Quero saber se já começaram as filmagens. Dá pra dar um spoiler aí do documentário? Boa. Na verdade não é um, são 2. Opa! Uau! Aí pede bis. 2 documentários. Que chique. Um é dirigido pelo Roberto Mader, que já é um documentarista consagrado. Ele fez Operação Condor, sobre as ditaduras do Cone Sul e tantos outros filmes. E outro é da Evanise Sidão, que é a minha biógrafa, junto com Américo Freire. Eles fizeram um livro sobre a minha biografia. E a Evanise, ela está, então, produzindo 4 documentários a meu respeito. Na verdade, são 3 documentários e uma ficção. Então, são 2 produções absolutamente independentes uma da outra, diferentes. O único problema é que eu sou um só, né? Sou como o Visconde partido ao meio do Ítalo Calvino, mas tudo bem. Estamos tocando e as filmagens estão bastante avançadas. São histórias de partes diferentes da sua vida, da sua história? Olha, no projeto da Evanise, tem o documentário do Frei Beto religioso, Frei Beto educador popular, Frei Beto escritor e um longa de ficção, que deve ter o Henrique Dias como ator, né, me representando. Muito bem, muito bom. E no caso do Roberto Mader, é um documentário, não sei quanto tempo vai durar, imagino 1 hora, 1 hora e pouco. E todos os 2 entrevistaram muitas pessoas que me conhecem desde a infância e foram a vários ambientes dos quais eu transito. E, enfim, a gente está, por exemplo, eu atualmente trabalho num projeto da FAO de soberania alimentar e educação nutricional em Cuba. Os 2 estiveram em Cuba em momentos diferentes e também entrevistaram muitos amigos, viram o meu trabalho lá. E agora, recentemente, a Evanise conseguiu, inclusive, entrevistar o Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba. Então, as coisas estão avançando. Que delícia. O Frei Beto é considerado uma lenda em Cuba, todo mundo o respeita muito, aonde ele vai, ele é assim motivo de... As pessoas o procuram, tem todo um assédio em cima dele em Cuba. Eu tenho amigos cubanos que estão na ilha, que me perguntam do Frei Beto, tem muito respeito, muita deferência pelo trabalho do Frei Beto. Frei, numa conversa anterior que a gente teve, você me disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Você me disse assim: César, o que Jesus Cristo trouxe foi um novo projeto político. Você me disse isso. E isso me fez pensar por meses, enquanto inteligente, enquanto sagaz, na forma como você enxerga essa questão. E sempre me fez perguntar, eu não consegui abordar contigo esse tema na ocasião, acerca da tua trajetória pessoal. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente e para a nossa audiência da tua formação, como é que se forma o Frei Beto, fazendo um arrazoado aí de como é que você se formou e como é que foi a tua trajetória.
Bem, eu sou filho de um casal de classe média. Meu pai era advogado, depois se tornou juiz, e minha mãe era escritora, especialista em culinária, considerada inclusive uma das maiores especialistas em cozinha mineira. Ela publicou um clássico chamado Fogão de Lenha, 300 anos de culinária, de cozinha mineira, né, que ela pesquisou muito, etc. Eu tive uma formação pequeno-burguesa, né, éramos 8 irmãos, 6 homens e 2 mulheres em Belo Horizonte, e tive uma formação, felizmente, grande parte da minha escolaridade passei em escolas públicas, mas fiz o curso de ginásio, né, que vale hoje ao ensino médio, em colégio particular. Meu pai era um anticlerical convicto, e minha mãe uma católica já da teologia da libertação, quando nem sequer existia essa expressão. Como diz os franceses, ela era da teologia da libertação avant la lettre, ou seja, ela se antecipou a essa renovação da igreja. Uma pessoa muito esclarecida, muito para frente. E meu pai sempre respeitou a prática religiosa da minha mãe. Só que, aos 13 anos, houve uma virada copernicana na minha vida. Eu descobri o movimento estudantil através da JEC, a Juventude Estudantil Católica, que era assessorada pelos frades dominicanos. E um movimento que vinha de uma tradição francesa, de aliança com os comunistas durante a resistência francesa, né, quando a França foi ocupada pelos nazistas. E era um movimento, eu diria, de esquerda, e isso realmente deu uma mudada total. Eu aderi ao socialismo, tive muitos atritos com meu pai, que era americanófilo doente. Felizmente, depois, mais tarde, ele se tornou também um homem de esquerda, teve inclusive em Cuba, ficou muito amigo do Fidel, mas naquela época nós tivemos muitos atritos. E eu fui escolhido para integrar a direção nacional desse movimento e fui para o Rio em 1962. Então, César e Roberta, eu vivi no Rio de Janeiro de 62 a 64 um período efervescente e muito privilegiado da história do Brasil, porque se eu tivesse que escolher um único vocábulo para definir aquele período, é o vocábulo novo. A bossa era nova, o cinema era novo, o projeto do Celso Furtado com João Goulart era novo, tudo era novo, a literatura era nova, e tudo isso foi abortado pelo golpe de 1964, golpe militar. Como eu já participava desde os 14 anos da política estudantil, antes de sair de Belo Horizonte, eu fui vice-presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas, e no Rio continuei na militância estudantil. Eu fui preso pela primeira vez em junho de 1964, fiquei 15 dias preso, e no ano seguinte eu tranquei, eu estava na faculdade fazendo jornalismo, eu tranquei matrícula e resolvi ingressar nos dominicanos, não convicto de que era a minha vocação, mas para fazer uma experiência. Quem sabe dá certo, quem sabe não dá, mas sou jovem, tenho muita vida pela frente, vou fazer a experiência. Claro, me empolguei, fiquei, né, estou até hoje, mas continuei na minha atividade de militância e continuei na minha atividade profissional. Eu tive um privilégio especial na história do jornalismo, porque eu comecei no jornalismo profissional, onde na época todo mundo almejava culminar sua carreira, que é a revista Realidade, né, que marcou profundamente a história do jornalismo pela sua ousadia, uma linha editorial muito, muito ousada, muito avançada, e comecei ali. Por razões, seria muito longo explicar isso aqui agora.
Também tive uma experiência muito forte, que foi... eu fui assistente de direção do Zé Celso Martínez Correia no Rei da Vela. Uau! Uma peça que marca a história do teatro brasileiro. Então, houve essas cristo-incidências, né? Aquilo, eu estava no lugar certo, na hora certa, e aconteceu. Nunca, enfim, esperava lidar com teatro, mas o Zé me convidou para fazer um estudo sobre o Brasil dos anos 30, que é justamente a ambientação da peça do Oswald de Andrade, e de pesquisador da história do Brasil nos anos 30, eu acabei sendo convidado para assistente de direção e me empolguei também muito com essa perspectiva. Mas, na minha militância contra a ditadura, fui preso em 1969 com um grupo de frades dominicanos que estavam associados ao Carlos Marighella, a Ação Libertadora Nacional, que era o grupo dele, e fiquei 4 anos preso. 2 anos como preso político, 2 anos como preso comum, que é um caso raro também, né? Viver na condição e entre presos comuns. Passei por 8 prisões diferentes durante os 4 anos. Depois saí da prisão, fui morar numa favela em Vitória, no Espírito Santo, Morro de Santa Maria. Fiquei lá 5 anos, fazendo trabalho de base, educação popular, Paulo Freire, comunidades eclesiais de base. E sempre andando pelo Brasil, assessorando movimentos populares, sindicais, e já começava todo o processo de incubação, vamos dizer assim, dos novos partidos políticos. E em 1979 voltei a São Paulo e aqui fui trabalhar mais intensamente em educação popular, e aí abre-se um leque enorme da minha atuação, quando eu conheço, em 1980, o Fidel, no aniversário do primeiro aniversário da Revolução Sandinista, na Nicarágua. Enfim, aí comecei também a fazer um trabalho nos países socialistas. Tudo isso está hoje descrito em um dos meus livros, que é O Paraíso Perdido, Viagens pelo Mundo Socialista, da editora Rocco. Eu queria até deixar aí o site da livraria virtual, caso alguém tenha interesse, né, que é freibeto, tudo junto, beto com 2 t's.org. Boa! Então aí tem toda a lista dos livros. Mas basicamente é isso. Vocês têm interesse em fazer alguma pergunta específica aí sobre essa trajetória? Na verdade, eu sou uma pessoa viciada em utopia, né? Sou movido. Frei Beto, muito interessante, né? Toda essa mistura, né, da sua formação, né? Passar a trabalhar com Zé Celso Martínez Correia, né? Com certeza tem uma influência muito grande, ou teve uma influência muito grande na sua formação, né? Agora, achei muito interessante quando você disse que a sua mãe já era uma teóloga da libertação sem saber o que era a teologia da libertação. Explica pra gente um pouquinho mais essa história e acrescento a minha próxima pergunta, que é: de que maneira que a gente aplica no contexto atual a teologia da libertação? Bem, na verdade a minha mãe não era uma teóloga, era uma cristã, né, da teologia da libertação, sem que sequer houvesse essa expressão, porque era uma pessoa, na época, antes do Concílio Vaticano II, que foi em 1962, que promoveu uma grande mudança na Igreja Católica por iniciativa do Papa João XXIII. Então, nesse período anterior ao concílio, o catolicismo era extremamente moralista, né? Era uma religião realmente que usava muito a imagem do inferno, do demônio, tudo era pecado, mas não tinha a dimensão social que tem a teologia da libertação, ou seja, o pecado real é a opressão, a luta de classes, sabe, o trabalho escravo,
o acúmulo excessivo de bens. Isso é que é o pecado. O próprio sistema capitalista, na nossa ótica, é um sistema totalmente anti-evangélico, né? E minha mãe tinha essa perspectiva de uma vivência religiosa não moralista e, ao mesmo tempo, muito aberta para o social, porque ela também foi militante da Ação Católica, e a Ação Católica, que era um movimento muito, muito progressista, tão progressista que os bispos brasileiros cometeram o grave erro, e eu diria até o grave pecado de fechá-la depois do golpe militar, porque ela suscitava suspeita, não só suspeita, mas perseguição também da ditadura, tanto que a minha primeira prisão foi a prisão junto com os dirigentes da Ação Católica Juvenil, pessoal da JEC e da JUC, né, Juventude Universitária Católica. Agora, a teologia da libertação, ela não é uma teologia elaborada no gabinete de um teólogo, numa academia teológica, nada disso. Ela nasce das comunidades eclesiais de base, que chegaram a ser no Brasil nos anos 80, 90, mais de 100 mil grupos de comunidades eclesiais de base. O que é isso? São pessoas simples do povo que, na falta de sacerdotes, né, o Brasil tem muito poucos sacerdotes, sobretudo naquela época, onde o número de católicos era muito superior ao que é hoje. Então, era preciso que as comunidades se organizassem por conta própria e refletissem a Bíblia, alimentassem a sua fé. E aí nasceram as comunidades eclesiais de base. E essa leitura da Bíblia pelos pobres, ou, usando uma categoria mais acadêmica, pela ótica do oprimido, mudou a visão do cristianismo. Isso é a teologia da libertação. A gente sempre diz que a teologia da libertação ela é fruto das comunidades eclesiais de base. Ela nasce do povo, ela nasce daquele pessoal que na periferia se reúne no sábado, no domingo, para ler a Bíblia, para pensar o que Deus faria hoje diante da luta pela água, da luta pela passarela, da necessidade aqui no bairro de uma creche. Nasce daí. E isso muda a ótica da fé e nos faz também reconhecer que a teologia que se absorvia na Igreja Católica do Brasil era uma teologia liberal, europeia, eurocentrada, que não tem nada a ver com a nossa realidade. E isso se alastrou por toda a América Latina. A América Latina, grandes segmentos da Igreja aderiram à teologia da libertação. E hoje o nosso maior aliado chama-se Papa Francisco, né? Infelizmente, a Igreja Católica foi atropelada aí durante 34 anos por dois papas conservadores, João Paulo II e Bento XVI. Então, hoje nós temos uma situação meio esdrúxula na Igreja Católica. Ela é um corpo conservador com uma cabeça progressista, né? Isso transparece nitidamente hoje. É muito claro mesmo. Frei Beto, tem uma passagem na biografia do Lula, do Fernando Moraes, quem não leu eu recomendo que leia, é um trabalho primoroso, no qual ele conta que durante o começo da década de 80 surge um grande movimento sindicalista, o que se convencionou chamar de um novo sindicalismo. O Lula é a principal figura política desses movimentos e o regime militar, de forma hiper resumida para efeito do tempo que a gente tem disponível aqui, tenta prendê-lo. E o Frei Beto vai dormir na casa do Lula nessa ocasião para, de alguma forma, oferecer algum tipo de resistência e tal. E os militares chegam para prendê-lo. Eu não vou poder falar porque tem um palavrão no meio, então eu não vou falar no ar. O Frei Beto diz: Lula, os militares estão aí. E o Lula dá uma resposta dizendo: eles que se falam um palavrão, eles, eu tô dormindo, e fala outro palavrão. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho, Frei Beto, qual a memória que o senhor tem dessa passagem, como isso aconteceu, como é que o senhor lembra essa passagem tão emblemática da nossa política institucional? Bem, na verdade, quando voltei de Vitória para São Paulo, eu fui nomeado pelo bispo
do ABC de Santo André, Diocese de Santo André, que abarca todo o ABC, Dom Cláudio Umes, assessor da Pastoral Operária. Então eu estava lá no ABC trabalhando com a Pastoral Operária, mas isso acabou me aproximando no movimento sindical e me tornei muito amigo da família do Lula. E devido à minha experiência, quando a repressão ela se tornou mais aguda e vários diretores do sindicato foram presos, eu resolvi, a partir da minha experiência de prisão, de enfrentar repressão, etc., dar um apoio à família do Lula. Eu e um deputado do PT, deputado estadual, o Geraldinho, e nos instalamos na casa do Lula para poder dar essa assistência à família. Então, de fato, uma manhã, muito cedo, o DOPS chegou à casa dele, começou a bater, seu Luiz Inácio, seu Luiz Inácio. Eu fui o primeiro a despertar e a casa tinha um segundo andar recém-construído, onde era o quarto dele e da Marisa. Então eu subi para bater na porta e acordá-lo e falou, olha, o pessoal da polícia está aí. Aí que ele teve a reação que você descreveu, mas foi preso. Eles não tentaram, ele foi realmente preso. E logo que ele saiu, eu peguei o telefone e avisei o Dom Cláudio e avisei o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o cardeal arcebispo de São Paulo. O Lula conta, né, eu acho que isso está na biografia também, que ele ficou muito apreensivo quando entrou na viatura policial. E tinha o rádio ligado. E ele ficou muito aliviado quando ouviu no rádio a notícia da prisão dele, porque os bispos divulgaram imediatamente. Então ele viu, né, o que pior pode acontecer a um prisioneiro é ele ser preso anonimamente. Quando a prisão se torna conhecida, isso cria um sistema, uma certa defesa para ele. Então foi isso, e permaneci durante um mês que ele esteve preso no DOPS de São Paulo com outros dirigentes sindicais. Eu permaneci na casa dele, dando todo o apoio à família. Frei Beto, queria viajar um pouquinho para Cuba e fazer um paralelo com o Brasil. Cuba é um lugar que eu tenho um enorme carinho, né? Inclusive é algo muito curioso que lá eles não me veem como brasileira, e sim como angolana. Para todos os cubanos eu era angolana. Sei. Talvez por poucas pessoas negras brasileiras fazerem turismo em Cuba, eu acredito a isso. Sim. E aí, Frei, eu queria te perguntar o seguinte, em relação à população mais vulnerável. Se a gente for fazer um paralelo entre os desafios que essas populações enfrentam no Brasil e Cuba, a gente pode apontar algumas semelhanças e também algumas diferenças em relação aos mais vulneráveis, respeitando os seus respectivos países e sistemas de governo? Olha, Roberta, o sistema é muito diferente, né? Nós vivemos um sistema capitalista em que cada um que se vire para ter uma vida melhor. Enquanto no sistema socialista adotado por Cuba, existe, por dever do Estado, uma proteção substancial a toda a população cubana, que são pouco mais de 11 milhões de habitantes, população da cidade de São Paulo. Ou seja, eu sempre ressalto que Cuba é o único país da América Latina que assegura a toda a sua população os 3 direitos humanos fundamentais, que pela ordem são alimentação, saúde e educação. Aqui você só tem direito à alimentação, saúde e educação se você tiver recurso. Se você não tem recurso, dane-se. Em Cuba, não. Isso é um dever do Estado. É assegurado a toda a população. Ainda hoje, todas as famílias recebem uma cesta básica mensalmente, que eles chamam lá de canastra. Então, essa é a diferença. Agora, em Cuba existe desigualdade social, eles estão passando atualmente por muitas dificuldades devido a 4 fatores que se somaram. O bloqueio americano, que dura mais de 60 anos, que é absolutamente genocida.
e não se justifica. Agora agravado pelo fato do Trump e o Biden manter Cuba na lista dos países promotores de terrorismo, né? E se há algo que Cuba, como o próprio Fernando Moraes ressaltou num outro livro dele sobre os 5 heróis cubanos, Cuba é um dos países que mais combate o terrorismo, historicamente. A pandemia afetou muito a economia cubana, a guerra da Rússia com a Ucrânia, 2 maiores fornecedores de fertilizantes e insumos, e o desequilíbrio climático, né? Cuba tem sido muito afetada por inundações, secas, furacões, ciclones. Então, o povo cubano está vivendo uma situação muito difícil. Ainda assim, você não vê em Cuba famílias morando na rua, cracolândia, trabalho escravo, isso você não vê, né? As pessoas há pobreza, mas não há miséria. As pessoas não têm essa situação de desamparo com a qual a gente se depara aqui no Brasil, em todas as cidades, né? Foi o que mais me chamou a atenção, na verdade, a questão da educação, né? Porque todo mundo estuda. De alta qualidade. De alta qualidade. E você não vê pessoas na rua. De maneira alguma. De maneira alguma. Agora, eu estive num período também difícil, viu, Frei? Porque foi um período que a Rússia diminuiu muito de mandar dinheiro para Cuba. Então, eu vi filas e filas enormes, né, dos cubanos tentando tirar o seu ovo, o seu leite, o seu feijão também nas padarias. Esse paralelo, a minha tentativa de trazer esse paralelo é porque a gente teria uma situação ideal que hoje em dia não é mais vivida pelos cubanos. E aí assemelha um pouco essa situação de vulnerabilidade que a gente vive aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Isso é uma questão grave hoje em Cuba, que é a insegurança alimentar. Eu digo que em Cuba não há fome, inclusive, enquanto o Brasil ainda perdura no mapa da fome da ONU, né, que o governo do PT tinha tirado o Brasil do mapa da fome, mas a partir de 2014, com a queda da Dilma, o Brasil voltou ao mapa da fome e ainda não saiu oficialmente, mas Cuba nem sequer entrou. Mas eu ressalto que o cubano não tem fome, mas tem muito apetite. Isso que você disse é verdade. As filas são enormes para comprar, porque 80% dos alimentos que Cuba consome são importados. E muitas vezes os barcos atrasam, sobretudo agora a partir da pandemia e do aperto do bloqueio, muitos barcos não podem aportar em Cuba porque senão ficam proibidos de aportar nos Estados Unidos. É um dado que pouca gente sabe, né? Barcos têm que descarregar na Jamaica, têm que descarregar no Panamá, para que os barcos cubanos possam lá buscar os contêineres e trazer para Cuba. Então, é uma situação realmente muito difícil. O país gasta uma fortuna na importação de alimentos. E justamente o trabalho que eu tenho feito lá desde 2019, assessorando o governo e a FAO, é na substituição das importações. Por exemplo, os cubanos têm muitos vícios alimentares, como nós temos os nossos, que custam caro, como importar trigo para fazer pão, quando eles poderiam adotar o pão de milho, o pão de mandioca, né, que, inclusive, na minha opinião, são mais saborosos que o pão de trigo. O pão de trigo sempre exige que se acrescente algo ao pão, nem que seja uma manteiga. Enquanto o pão de milho e o pão de mandioca, eles têm sabor independente de qualquer coisa que seja adicionada. Mas é um processo difícil, porque tem que começar com as crianças, né? Hábitos alimentares para serem mudados, mas estamos intensamente trabalhando e as coisas têm avançado. O grande problema é o bloqueio. Enquanto perdurar o bloqueio, e a gente esperava que o Biden fosse manter a flexibilização operada pelo segundo mandato do Obama, que deu um respiro para Cuba, mas isso não aconteceu. Então, hoje, Cuba é um país que vive sob o tacão do imperialismo dos Estados Unidos, né?
E é muito curioso isso, né? As pessoas falam tanto de intervenção em outros países que não deve acontecer, etc. Mas ninguém fala que os Estados Unidos ocupam uma parte do território cubano, que é a base de Guantánamo, onde, diga-se de passagem, né, o governo americano mantém ali prisões de pessoas que ele sequestra mundo afora como supostos terroristas. Mas ninguém fala. Por que os Estados Unidos, que falam tanto em liberdade e independência, por que não liberam Porto Rico, que eles ocuparam desde o fim do século XIX? Porto Rico não é um país independente, é uma colônia tutelada pelos Estados Unidos, com algo muito cínico, porque o povo porto-riquenho tem o direito de eleger para o Congresso americano senadores e deputados, e eles têm direito à voz, mas não têm direito ao voto. É um horror. Agora, essas coisas a gente não conhece, né? Porque a versão que a gente tem aqui, como agora com a guerra da Rússia e Ucrânia, ou de Israel com o Hamas, é sempre a versão do opressor. A gente não conhece, não recebe o noticiário do outro lado. É como diz o ditado africano, né? Nós conhecemos a versão do caçador e não a versão do leão. Infelizmente. Esse é um tema que me é muito caro, o bloqueio estadunidense sobre Cuba. Eu cresci uma figura que desenvolveu um certo papel de padrasto na minha vida, que é cubano, que está na ilha, que teve que fazer a cirurgia de catarata agora, e que enfrenta toda uma série de dificuldades muito por conta disso que Frei Beto acabou de salientar. Você tem todo um processo de caristia que se produz. Essa pessoa, ele enfatiza que, olha, evidentemente a revolução cometeu os seus erros. Evidentemente existem uma série de coisas que não são correlatas a um embargo estadunidense. Existe uma crítica, por exemplo, que ele faz a Fidel, porque Fidel teria fechado as forças produtivas de uma maneira que ele acredita que seja pouco conveniente, mas é o que aconteceu naquela ocasião também. Mas seria ingênuo negar o papel preponderante que o bloqueio estadunidense exerce no sentido de isolar Cuba e no sentido de agudizar a caristia que ali se produz. Então é um tema muito doloroso. É desesperador, César, você chegar no supermercado e ver as prateleiras vazias. Assim. É desesperador, assim, você não encontrar nada, né? Ainda assim, o que mais me encanta é as pessoas sorriem muito em Cuba, assim. Juro. O cubano tem uma autoestima muito alta. É impressionante. Realmente eles são muito divertidos. A última coisa que eles falam com você é em política, a menos que você puxe esse papo. E adoram falar de novela brasileira. Novela brasileira, exatamente. E sabe algo que é curioso, que eu quero compartilhar com vocês dois, é que essa pessoa, a influência desse cubano na minha vida, ele entra quando eu tinha 17 anos e não sai nunca mais. E a partir daí eu me torno marxista, e aí a partir daí eu começo a ler uma série de Vygotsky, uma série de coisas por influência dessa pessoa. E uma das coisas que ele me ensinou, que para mim era muito difícil, com base na forma como eu estou estruturado na minha comunidade, eu não conseguia chorar. Porque até aquele ponto, em público pelo menos, até aquele ponto eu tinha uma relação muito machista, que homem não chora e você precisa se conduzir dessa maneira. E a forma, não estou dizendo que todo cubano seja assim, mas a forma como essa pessoa se apresentou na minha vida, ele foi demonstrando que assim, não tem problema nenhum chorar em público. Chorar não é sinal de fraqueza e você pode expressar as tuas emoções e tal. E por vezes, Frei Beto, a gente está assistindo uma novela, a gente está assistindo uma notícia e eu o pego chorando no meio da sala. E a própria minha mãe, que não, depois ela se acostumou, sabe? Mas ela olhava e falava, agora a gente já acostumou e assim... Sabe? Então, às vezes a gente chora junto, a gente se permite emocionar. Então, é uma relação distinta, né, Frei Beto? Até por conta do próprio modo de produção, a forma como aquela sociedade está disposta e organizada, a forma como eles tratam a questão da solidariedade. Isso cria sujeitos distintos nesse sentido, não? Exatamente, exatamente. É o sonho do Guevara, né? O homem e a mulher novos, né?
que eu costumo dizer que o socialismo é o nome político do amor. É uma sociedade solidária. Basta ver aí o número de médicos, professores que circulam por todo o mundo e são cubanos, né? Durante a pandemia, a Itália, por exemplo, teve que apelar para os médicos cubanos, porque ou não tinha suficientes médicos, ou os médicos italianos tinham medo de atender as pessoas contaminadas pela Covid. É impressionante. Sem dizer os esportistas, né, Frei Beto? A quantidade Exatamente. de esportistas cubanos espalhados pelo mundo. Assim, são atletas de altíssimo nível em diversas modalidades esportivas. Acho que a gente tem que trazer E a qualidade também da música, né? a música. Quantos gêneros musicais não foram inventados por cubanos? Sem dizer aquele arroz e feijão preto que é maravilhoso. Muito bom. Na bodeguita del Medio. Ai, que saudades. Frei, pergunta difícil agora, tá? Não sei se dá para escolher um, mas entre os seus 77 livros, o senhor consegue destacar um? Será que dá para dizer que um é especial, especialíssimo, assim? Olha, eu destaco, sim, alguns que realmente são especialistas, até porque eles perduram, como o Batismo de Sangue, né, que virou filme, dirigido pelo Elvésio Raton, um livro que traduz muito bem o que foi a ditadura militar no Brasil. O Cartas da Prisão também, que é meu primeiro livro, que são as cartas que eu escrevi no cárcere durante os 4 anos. Fidel é Religião, que é um livro que teve uma repercussão mundial, né? Saíram mais de 3 milhões de exemplares no mundo inteiro, ele está traduzido em 33 países e 23 idiomas. Por quê? Porque foi a primeira vez que um chefe de Estado de um país comunista, tradicionalmente ateu, falou positivamente da religião. Está publicado aqui pela Companhia das Letras. Enfim, outro livro são os romances. Eu tenho alguns romances que eu gosto muito, né? Um deles até agora entrou no Prêmio São Paulo, no próximo dia 27 de novembro. Ele está entre os finalistas do Prêmio São Paulo, que é o Tom Vermelho do Verde, que descreve o massacre, que é baseado em fatos reais, o massacre que a ditadura militar fez na Amazônia, na abertura da rodovia 174, que liga Manaus a Boa Vista. O Minas de Ouro, outro romance que conta 500 anos da história de Minas, da ficção. Eu tenho vários livros de espiritualidade, então realmente tem alguns livros que me tocam mais, outros eram livros de ocasião, eram livros datados, né, estão superados, não são mais editados, mas é aquilo que perguntar uma mãe, né, qual filho você prefere? Foi por isso que eu falei, pergunta Olha, difícil, sim, né? É difícil, principalmente... todos eles têm a sua história, né? Claro. O seu momento, etc. Sim. E principalmente com uma produção tão prolífica. Já tem algo em mente que possa compartilhar com a gente? Eu sou um escritor compulsivo. Eu trabalho em 2, 3 projetos, sem pressa, sem data e sem falar. Como bom mineiro, eu trabalho em silêncio. Eu nunca gosto de falar o que estou escrevendo, porque as pessoas ficam cobrando. E aquele seu livro? Quando é que fica pronto? E já vi até coisas assim inusitadas. Um escritor acusar o outro de ter roubado a ideia. Ih, plágio. Porque tiveram uma conversa de bar e eu estou pensando em fazer tal projeto, o outro falou, mas eu também, e aí o outro saiu na frente, e sabe, eu evito. Eu só falo do meu livro quando eu estou terminando de escrevê-lo. Muito bom. Frei, a gente está caminhando aqui para os minutinhos finais, 4 minutos finais da nossa conversa, mas eu não posso deixar passar essa pergunta. A gente tem hoje um projeto, não só no Brasil, em diferentes partes do mundo, a gente tem um projeto sociopolítico que tem o dogma religioso no cerne da sua organização.
Como é que o senhor avalia isso? Gostaria de lhe ouvir a respeito disso, principalmente no Brasil. A gente sabe que o dogma religioso esteve e ainda está no cerne do que é o próprio bolsonarismo. Como é que o senhor avalia isso na medida em que a religião passa a ser utilizada para fins, a meu ver, pelo menos, tão deletérios? Ô César, isso sempre ocorreu. Se você abrir os evangelhos, vamos pegar o evangelho de Mateus, capítulo 23. O que tem ali? Uma crítica contundente de Jesus à religião do seu tempo. Ele acaba com os fariseus, com os saduceus. Ele chama das piores coisas, raças de víbora, sepulcros caiados, e possivelmente diz lá outros nomes que os evangelistas não consideraram muito convenientes publicar, né? Então sempre houve a manipulação da religião como forma de dominação. A religião é como a política, ela serve para libertar, mas ela serve também para oprimir, depende como ela, sabe, é conduzida. E justamente a direita nunca deixou de utilizar, de manipular o fenômeno religioso, porque ele tem muito apelo popular. Se você perguntar a uma faxineira, a um lavrador, a uma pessoa simples do povo, o que você pensa do mundo, da vida, da morte, seguramente vai lhe dar uma resposta em categorias religiosas. É o maior sistema de sentido que o ser humano criou até hoje, é a religião, não há outro. E com a vantagem de que, como ela é recheada de mitos, então ela é acessível desde a criança, ainda que seja analfabeta, sem nenhuma escolaridade, até o mais idoso. Por isso, a esquerda ainda não aprendeu a lidar bem com a religião, porque ela tem uma força libertadora muito grande, tanto que foram os primeiros cristãos que derrubaram o Império Romano, né, durante 3 séculos de luta. E eu sempre ressalto isso, que Jesus, ele não veio fundar uma igreja ou uma religião, ele veio trazer um novo projeto político que ele chamava de Reino de Deus, e por isso ele foi assassinado, porque ousou, no reino de César, anunciar um outro reino possível, que a igreja colocou lá no céu, mas na cabeça dele estava lá na frente. Era um projeto histórico, e não um projeto, uma coisa absolutamente sobrenatural. Enfim, então tinha que realmente acentuar esse aspecto. A direita acabou colocando a ideia do reino de Deus no transcendente, quando o reino de Deus ele é um projeto político, um novo projeto civilizatório, baseado em 2 pilares, nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha dos bens. Frei, saiu recentemente uma pesquisa que diz que os evangélicos devem ultrapassar o número de católicos em 2032. Queria muito te ouvir para a gente poder entender a que se deve, né, essa mudança, se acontecer, que ela é inédita, e também se tem uma relação política aqui que aponta esse dado. Olha, primeiro tem uma relação política, porque os evangélicos, primeiro nós não podemos colocar todos no mesmo balaio, né? Há setores evangélicos que são muito progressistas, lúcidos, adeptos da teologia da libertação, mas a maioria ainda estão muito conduzidos por pastores que querem legitimar o sistema capitalista e naturalizar a desigualdade social. Essa é a verdade. Então, usam a religião como forma de legitimação da desigualdade e de uma sociedade competitiva, etc. E a meritocracia, né, a teologia da prosperidade, etc. Então, eu acho que o que se deve a isso é a dificuldade da Igreja Católica de se renovar. O Papa Francisco tem tentado, mas é um paquiderme que tem mais de 2000 anos e que caminha muito lentamente. A Igreja Católica, ela precisa se renovar drasticamente. Por exemplo, não faz sentido essa misoginia que existe na Igreja Católica, onde as mulheres são consideradas seres de segunda classe.
sem acesso ao sacerdócio, ao episcopado e ao papado. Elas não podem ser papa, elas não podem ser cardeais. Então isso tem que acabar. Enquanto a Igreja Católica não se renovar, ela vai perder fiéis, vai sim, né? Ela só vai conseguir avançar na medida em que ela adotar outras atitudes. Ainda está discutindo, por exemplo, se abençoa ou não uniões homoafetivas. Isso já devia estar resolvido dentro da Igreja Católica. O Papa Francisco tem feito o que pode, porque ele não quer impor, ele poderia, porque ele é o único monarca absoluto do Ocidente, mas ele é muito democrata, então convoca reuniões, sínodos, etc., para ver se a Igreja se democratiza um pouco, mas é uma estrutura muito, muito pesada. Então, com isso, quem sabe seja até uma pedagogia do Espírito Santo, isso dos evangélicos nos passarem numericamente. Eu acho que, sabe, de repente a Igreja Católica acorda e vê que está ficando para trás, né? Está ficando um bando de velhos que falam uma linguagem que o povo não entende, porque você vai numa igreja evangélica, o culto é interessante, é divertido, as pessoas fazem uma entreajuda muito forte, e isso não acontece nos cultos católicos, onde as pessoas sequer perguntam pelo nome de quem está ao seu lado, né? Enquanto, eu sempre digo, na Igreja Católica vai a mulher e o homem da classe média, mas a faxineira dela, o porteiro do prédio dela, o fornecedor do supermercado, o entregador, vai na igreja evangélica. Nós estamos perdendo a empatia com os pobres. Por quê? Porque não fazemos mais aquela abertura que fizemos nos anos 70, 80, 90, através das comunidades eclesiais de base. Tudo isso foi, como eu já disse, atropelado pelo conservadorismo de João Paulo II e mais tarde, em seguida, pelo Bento XVI. Infelizmente o nosso programa acabou, Frei Beto. Queria ficar conversando aqui muito mais com você. Que prazer receber você aqui no nosso programa, viu? Volte logo, Obrigado, poxa. Roberto. Gostei muito. A gente também, obrigado, Frei Beto. Obrigado, querido. Grande abraço ao pessoal aí que nos acompanha, que nos seguiu. Volto a repetir aí o site, né, a livraria virtual, freibeto.org, Beto com 2 T's, quem tiver interessado. E vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Boa. Obrigado, Frei Beto. Um abraço grande, querido. Obrigado. Boa noite, Frei Beto. Tchau, tchau. Boa noite. Tudo bom. Tchau. O programa passa rapidinho, né? E é interessante essa pesquisa, né, que mostra o número de evangélicos, porque tem tudo a ver, obviamente, com o uso político, né, da religião. Sim. Embora a gente entenda que a religião também foi usada como instrumento desde sempre. Claro. Né? Então, enfim, somada à renovação que é necessária, acho que fica muito claro, né, o que diz o resultado dessa pesquisa. A leitura é muito fácil. E a conversa com ele é maravilhosa, porque você vê que, claro, além de ser um teólogo, além de ter toda a dimensão religiosa, ele é um intelectual, ele é um escritor, ele é um jornalista, ele tem muita propriedade naquilo que ele fala, ele é uma figura histórica que participou de momentos emblemáticos da nossa vida sociopolítica. Sim. Uma aula, 45 minutos passaram rápidos, de fato, a gente ficaria horas conversando com ele. Muito bom, adorei. Muito bom. Foi preso, trabalhou com Zé Celso. Que legal, né? Enfim, legal. Leva a mensagem do Cristo. Sim. Muito interessante, né? Essa pluralidade, né, de vida de Frei Beto. Vamos lembrar da programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã com o Desperta. Olha aqui, Leandro Demore. E logo depois tem ICL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, William De Luca, Rodrigo Viana e também Eduardo Moreira. Olha só, todos aqui na sua tela. Lembrando que a gente está ao vivo aqui, né? Isso. Sempre às 7h30 da noite, aqui no ICL. Fechou? Fechou. Valeu, Robs. Beijo para todo mundo. Até mais aqui no Sinapse. Fiquem bem. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Turma, a nossa aula com Abdul Rahman Muhammad, Malcolm X, o homem e a mensagem, foi uma aula absolutamente indescritível. Só assistindo para entender o quão atual é a história de Malcolm X em relação aos problemas que a gente vive hoje, em 2023.
os problemas de racismo, os problemas de opressão, os problemas que sufocam boa parte da população do planeta. Muita gente pediu para a gente liberar o replay da aula, ou porque assistiu e quer assistir de novo, ou porque por algum motivo perdeu e está ouvindo falar quão incrível foi a aula. A boa notícia é que a gente liberou o replay. A notícia ruim é que está acabando o prazo para você poder assistir. Clica agora então no link que vai estar junto com esse vídeo para você poder assistir esse replay e entender do que eu estou falando. Malcolm X, o homem e a mensagem, uma aula histórica que você não pode deixar de assistir. Vamos lá!